Muito bom dia a todos vocês. Começando mais um 11 News. Aqui eu estou começando já direto com o Zé Genuíno aqui para a gente não perder nenhum tipo de hipótese nenhuma, perder tempo, porque tem muitos assuntos importantes para a gente comentar. Sejam bem-vindos aqui na nossa transmissão. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, TV do Trabalhador, também pelo canal do Conte. Dê um like aqui na nossa transmissão. Deixa eu colocar aqui as nossas legendas, os nossos créditos. José Genuíno, tivemos aí uma semana de uma intensidade muito forte política no Brasil, a prisão do Mauro Cid e a história do vazamento ali para a revista Veja, né? A gente não se sabe se foi um vazamento, e a revelação dos mandantes, finalmente, da execução de Marielle Franco e Anderson Gomes, com um componente a mais que chocou o Brasil ontem, que é a história do Rivaldo Barbosa. Eu vou passar para você fazer aí um desenho geral e para a gente chegar nas considerações sobre as investigações e sobre o que pode acontecer a partir de agora. José Genuíno. Conde, ontem foi um dia de alívio. Eu concordo com essa posição do governo de acompanhar as investigações com sobriedade. E o governo federal, através da Polícia Federal, fez durante um ano, de fevereiro de 2003 até agora, uma investigação, tudo indica, consistente, séria, diante de um fato que teve 5 anos de obstrução de justiça. Se for confirmado o papel do Rivaldo Barbosa, ele estava lá para desviar as investigações, para atrapalhar, para desviar o foco. E o fato da Polícia Federal ter retomado o caso e está comprovando, não só com as delações, porque as pessoas falam só da delação, tem a delação, mas as delações elas se relacionam com o que aconteceu antes, o Elcio, com o que aconteceu com os fatos, o que aconteceu com a pressão para esclarecer a morte da Marielle, o que aconteceu com as várias contradições entre a Polícia Federal e o Ministério Público, aquela procuradora que era espionada pelo poder paralelo da ABIN, a Cibilis, né? Acho que é Cibilis, é isso? E outros fatos que foram, vamos dizer assim, amarrados nesse processo de investigação. Eu acho que a coisa avançou bem e é um alívio que esse crime não podia ficar sem esclarecimento. Eu acho que ele está esclarecido, mas tem desdobramento, né, Conde? Quer dizer, o que justificaria a ação do Rivaldo na Polícia Civil se não envolvia outros casos? O que justificaria o Brasão com esse poder político na Assembleia, no Tribunal de Contas e no Congresso Nacional? O que justifica ter prendido 2 executores, o Elcio e o Rony Lessa? E aí criou-se uma situação que não dava mais para segurar a pasta que saía do tubo, como se diz na gíria. Portanto, eu acho que tem algumas questões que precisam continuar. E o que isso revela? Revela, em primeiro lugar, o sindicato do crime estava instalado na polícia. Segundo, ele estabelecia suas garras na Assembleia, na Câmara, no Tribunal de Contas e nas eleições, no poder político. Depois, você vê que tem a milícia, tem a milícia que cuida do jogo do bicho, o sindicato que joga do jogo do bicho e milícia. E você tem o tráfico de drogas, que são duas, tudo indica pelos fatos, são 2 grandes correntes do crime organizado. Eu acho que o problema da segurança pública no Rio de Janeiro é grave, mais grave ainda se eles exportarem para outros estados essa expertise. Por isso que eu vou insistir, Conde, numa tese que o governo federal tem que estruturar uma política de segurança pública com um comando civil, criando uma Guarda Nacional, fortalecendo a relação com as polícias militares e a Polícia Civil e as guardas municipais,
cobrando do Ministério Público um controle da polícia, porque quem controla a polícia é o Ministério Público. E como é que fica o Ministério Público do Rio de Janeiro? Não controlou aquilo que acontecia na delegacia de homicídio, que é pela Constituição o Ministério Público. Eu acho que tem que haver uma reforma geral. É importante esclarecer, punir e reformar. Para mim, são fatos importantes que está surgindo uma oportunidade histórica para o governo federal, para o governo Lula. Esclarecer, punir e reformar. Está aí essa tríade agora proposta pelo Genuíno, que se soma àquela proposta pelo Lula, que é tomar café, almoçar e jantar. Essa é muito mesmo, boa. É. Tomar café, almoçar e jantar. Repete para nós aqui como é que é. Esclarecer tudo, punir os culpados e reformar essas instituições. Esclarecer, punir e reformar. Gente, temos muitas informações aqui para trazer. Eu vou atualizando vocês com relação ao andamento das questões sobre a Marielle e também as revelações que foram saindo a conta-gotas, não tão a conta-gotas assim, mas é porque o relatório da Polícia Federal é muito grande. São quase 500 páginas, né, 479 páginas, e aos poucos ele está sendo aí, os trechos importantes estão sendo colocados nas mídias. Olha, a Polícia Federal identificou ida de familiares de Chiquinho Brazão para os Estados Unidos, em meio a avanço da delação do Rony Lessa. Parece que depois que o Alexandre de Moraes homologou a delação, a esposa do Chiquinho já se mandou para os Estados Unidos, a Polícia Federal estava de olho, e por isso que, inclusive, essa operação foi no domingo, para surpreender os investigados ali, agora presos, acusados de mandante do crime. Ô, Genuíno, você disse que é a ponta do iceberg, né? É a ponta de um processo muito grande. Explica para a gente por quê. Primeiro, você tem uma degradação política do Estado do Rio de Janeiro. 3 governadores que foram afastados e punidos e denunciados. As instituições do Estado, polícia, Assembleia, Câmara Municipal, foram capturadas. E você tem um poder paralelo. O grande problema é o poder paralelo. No passado, o Conde era a escuderia Lecoq. Da escuderia Lecoq surgiu a articulação do jogo do bicho, que continuou. E as várias tentativas de punir o jogo do bicho, os bicheiros, fracassaram. Inclusive, a grande experiência que foi a Denise Frossá e Antônio Carlos Biscaia, com quem eu encontrei há 15 dias atrás no Rio de Janeiro. Depois você teve um desenvolvimento mais recente com os territórios, que são as milícias, a partir da relação das milícias com o poder político, para eleição de vereador, de deputado, para eleição de político. Então, veja bem, é o jogo do bicho e as milícias acabam estabelecendo uma relação de promiscuidade, como tudo está indicando. E você tem o crime organizado, que é o tráfico de droga, que é outra vertente. Veja bem, esse poder paralelo tem que ser derrotado. Talvez a maior homenagem que nós podemos prestar a Marielle, diante de tudo que foi feito por ela, e mais ainda que tem que ser feito, a grande homenagem é que o exemplo dela sirva para fazer uma reforma estrutural no aparelho de Estado do Rio de Janeiro. E é disso que se trata. O aparelho de segurança pública, a relação do aparelho de segurança pública com o aparelho militar. Você viu que na nomeação do Rivaldo havia 2 informações, uma favorável e outra contrária. O delegado da Polícia Federal, Delmi, tinha um relatório que foi entregue ao interventor do Rio de Janeiro, general Braga Neto, contra a nomeação dele, segundo o relatório. E a outra posição favorável era a inteligência do Comando Militar do Leste, que era comandada pelo Braga Neto. E o general que comandava a segurança pública no Rio de Janeiro foi favorável à nomeação do Rivaldo. Portanto, veja bem, o aparato estatal do Rio de Janeiro está contaminado. É um poder paralelo, é um poder grandioso, é um poder que tem laços, influências e patas em todos os lugares. É na Assembleia, é no Tribunal de Contas, é na Câmara Municipal, é nas instâncias do poder. Veja bem,
3 delegados gerais de Polícia Federal foram presos. 3 delegados. Delegado-geral da Polícia Federal não é qualquer pessoa, porque Da ele Polícia Federal ou da Polícia Civil? Da Polícia Civil. Civil. 3 delegados da Polícia Civil foram punidos com prisão. Sim. E a Polícia Civil é que faz o controle, a partir da indicação do Rivaldo, do crime de homicídio. Sim. Por que muitos crimes não são esclarecidos e outros são? Portanto, nós temos que botar a mão nessa arapuca. Eu acho que o ministro Lewandowski tem a função e a missão de estourar esses bunkers todos e fazer uma reforma na estrutura do Estado do Rio de Janeiro. O Flávio Dino estava indo nesse caminho, né? Aliás, todo esse processo aí de investigação do caso Marielle, eu acho que nós devemos um agradecimento ao Flávio Dino, que fez aquelas considerações, né? Fevereiro de 2023, ele assumiu o compromisso de honra de esclarecer. Foi a partir daí, Conde, que federalizou a investigação para a Polícia Federal. E neste ano, de fevereiro de 2023 a agora 2024, esses esclarecimentos foram feitos, articulados e sistematizados nesse documento de quase 500 páginas da polícia e da denúncia da Polícia Federal. É um documento fantástico, viu, gente? É uma coisa assim de uma consistência, de um rigor, com fotos, com relatos, né? Tudo muito bem organizado. Datas, veja bem, as datas, as lacunas não esclarecidas, as câmeras que foram destruídas, certas coisas que a gente não imaginava como é que não foram feitas, agora está claro. Eu acho que o relatório é muito consistente. Agora, um processo como esse, nós não podemos fazer dele uma espécie de queda de braço na política. Eu acho que ele fala por si só. Primeiro, esclarecer a morte da Marielle é fundamental. Você se lembra que na eleição de 2018, depois da vitória do inelegível Bolsonaro, houve uma comemoração. Witzel, o Alexandre lá, aquele deputado Alexandre Silveira. Alexandre Silveira e o Carlos Jordi. O Carlos Jordi fizeram a destruição da placa Rua Daniele. Você viu que há uma semana, na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, o representante do PL, candidato em Belém, fez aquele ataque à deputada federal por defender a Marielle e disse, e já morreu. Quer dizer, veja bem como esse assunto tem que ser profundamente investigado. Eu acho que vamos dizer assim, as ligas, as conexões, tem que ser tudo avaliado para poder fazer uma reforma. Eu acho que essa é a grande homenagem que a gente faz a Marielle, uma mulher combativa, uma mulher decidida, uma mulher com muita representatividade, que deu a vida por essa causa. Eu acho que a grande homenagem a ela é fazer uma reforma. E essa reforma tem que se espalhar para os demais estados. Imagina o que acontece nessas delegacias por aí afora. Imagina o que acontece. Tem que botar luz e radar no que acontece na Bahia, no que acontece aqui em São Paulo, na Baixada Santista, o que acontece em outros lugares. Tudo tem que ser investigado. O que eu ia dizer. Nós não podemos ter essa segurança pública com um poder paralelo que age do jeito que quiser, da maneira que quiser, na hora que quiser. É que o Tarcísio de Freitas está trazendo essa expertise aqui para o estado de São Paulo. Não que o estado de São Paulo não tenha, né, já os seus esquemas montados, mas ele está trazendo muito mais, né? Isso é uma coisa que a gente precisa ficar, até porque ele é uma pessoa do Rio de Janeiro e que traz um pouco pelo menos na minha visão, né? Essa troca que ele fez na Polícia Militar e tudo mais. Meu querido Genuíno, deixa eu ir para o bate-papo aqui para saudar nosso público. O Jus Bass está dizendo aqui, bom dia, Conde, hoje acordei e perdi o time do horário aqui, acho que é isso que ele está dizendo. Tenho 22 cães e hoje foi... Imagina, ele tem 22 cães. Então, dê ração para os seus cães, né? E venha ver aqui o nosso 11 News. Ivo Afonso, e o motivo do crime que seria invasão de lotes não se sustenta, basta observar os custos do ato criminoso e o Freixo não vê a pauta de lotes como a principal da Marielle. Mas aí a pauta são várias questões.
não é uma pauta só, são várias questões. Tem a questão de lote, tem a questão do que a Marielle representava, tinha a questão da pauta de defesa de novos direitos, tinha a figura dela como assessora do Freixo na CPI das milícias. É um conjunto. O que a Marielle representava um outro Rio de Janeiro democrático e popular. Isso é que era a verdade. Ela era uma mulher que tinha uma simbologia muito forte. Portanto, tem várias motivações. Não há uma motivação só. Nós temos que pesquisar várias motivações. Inclusive, o Andrei Rodrigues, né, o diretor da Polícia Federal, disse exatamente isso, né, na coletiva que ele deu ontem com o Lewandowski. Quer dizer, é um crime muito complexo em que você tem essa expressão, digamos assim, do que levou, né, a programação, aí, a planejamento dessa execução, que é a questão fundiária, mas outras coisas estavam no pano de fundo. Ô, Genuíno, o que estarreceu ontem o país foi essa personagem nomeada Rivaldo Barbosa, que, segundo a delação do Rony Lessa, ele praticamente foi uma espécie de juiz informal dos homicídios no Rio de Janeiro durante os últimos anos, não só esse da Marielle e do Anderson Gomes. Ele está preso, ele está na Papuda, todos foram presos assim com requintes de muito rigor da Polícia Federal. A gente pôde acompanhar. E sem espetáculo. Sem espetáculo. Me diz o seguinte: qual que é o destino que se dá ao Rivaldo Barbosa? Quer dizer, ele precisa ser ouvido e eventualmente até fazer uma delação também? O que você acha disso? É claro, primeiro deve ser ouvido, segundo, deve ser protegido, tem que se garantir o devido processo legal, o direito de defesa, o contraditório, e tem que ser uma investigação muito consistente, porque ele é a peça-chave. Ele é a peça-chave porque ele é o braço do Estado. Quer dizer, ele estava numa área central e estratégica, que era a Polícia Civil, ele vinha da delegacia ele vinha da delegacia do crime, né? Ele vinha dessa delegacia que investigava os homicídios, a delegacia de homicídio, ele vai para a Polícia Federal. A ida dele para a Polícia Federal teve uma disputa entre o delegado Delmi da Polícia Federal Civil e a inteligência do Comando Leste, que tem que ser devidamente esclarecida, isso aí. E eu acho que, na medida em que ele é da Polícia Civil, certamente ele tem muito que falar sobre os fatos, as investigações, os crimes que ele investigou e que não investigou. Portanto, eu acho que ele representa um verdadeiro bunker para se esclarecer o que aconteceu na delegacia de homicídio, principalmente da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Pois ele é um arquivo vivo, né? O Rivaldo. Arquivo vivo que tem que ser muito bem preservado, uma investigação muito rigorosa, muito técnica, muito segura. Eu acho que nós não podemos ficar torcendo por um determinado resultado da investigação. A investigação ela fala por si só, desde que ela siga os trâmites, a rotina e o processo consistente de produção de prova. Eu acho que o Brasil tem que se acostumar a fazer isso sem torcida do bem contra o mal, do mal contra o bem. Aliás, o governo Lula optou por não politizar essa ação da Polícia Federal, justamente para, acho que, entrar num circuito aí de uma normalidade, né? Claro. Analisar esse caso, Conde, com sobriedade. Sobriedade. Sobriedade na investigação, sobriedade nas conclusões, sobriedade vamos dizer assim, nas interpretações do que está acontecendo. Porque, é claro, o país está chocado, o país está aliviado, o país quer opinar, mas nós devemos nos educar a ter, vamos dizer, confiança no que o Alexandre de Moraes está fazendo, no que a Polícia Federal está fazendo, e acompanhar esses fatos, e principalmente as conclusões políticas, que, para mim, já está claro a asepsia que tem que ser feita nas instituições do Estado do Rio de Janeiro. Deixa eu aproveitar e atualizar mais uma informação importante aqui para vocês todos, que é o seguinte: o STF já constituiu maioria
para manter, né, reiterar as prisões dos suspeitos de mandar matar Marielle Franco. O Alexandre de Moraes tomou a decisão monocrática e agora o pleno do STF já constituiu maioria nesse dia de hoje, que é o dia previsto para essa composição. Genuíno, vamos falar um pouco do Mauro Cid, porque nós tivemos a matéria da revista Veja, em que o Mauro Cid, né, desabafa, ele disse que foi um desabafo e tudo mais, até culminar na prisão dele novamente, na provável hipótese de que o acordo de colaboração dele vai ser anulado, mas que também não tem muito mais impacto no inquérito contra Bolsonaro. Como é que você viu essa movimentação toda aí? Olha, eu acho que o Mauro Cid, ele não esclareceu um detalhe. Ele fez esse vídeo com quem? E quem levou o vídeo para divulgar? Esse detalhe ele não esclareceu. E esse detalhe é fundamental, porque ele está atuando, ele está prejudicando a investigação. Isso pode ser interpretado como obstrução de justiça. Primeira coisa. Segunda coisa, mesmo que a delação dele não tenha validade, os fatos relacionados com as mensagens, com os vídeos, com as reuniões, com os depoimentos do brigadeiro Batista e do general Freire Gomes, são suficientes para que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão. Aí vale aquelas três coisas: de esclarecer, punir e reformar. E eu acrescentaria uma, sem anistia. Um quarto elemento, quer dizer, esclarecer, punir, sem anistia e reformar as instituições. Eu acho que ele deu um tiro no pé. Eu acho que vai haver, Conde, uma espécie de guerra de um contra todos, todos contra um, cada um querendo salvar a sua pele. Veja bem, o que o Braga Neto falou do Richard? Eu indiquei porque o Richard mandou. Quer dizer, cada um querendo se livrar. Eu estou voltando ao caso da Marielle, no caso da nomeação do Rivaldo. Agora, eu acho que essa atitude do Mauro Cid foi um tiro no pé. No meu modo de entender, é uma tentativa de disputar a delação, é uma tentativa de enfraquecê-la, é uma tentativa de querer politizar e querer desgastar o papel do Alexandre de Moraes e da própria Polícia Federal, mas, no meu modo de entender, a investigação está muito bem calcada, muito bem fundamentada. Mesmo diante da anulação da delação, não sei o que vai acontecer, o Supremo tem fatos consistentes, concretos, fortes, para denunciar, condenar e prender os autores, os elaboradores, os articuladores, os financiadores do golpe, da tentativa golpista do 8 de janeiro. Tá aí, Genuíno aqui no 11 News. Eu tenho que te perguntar, Genuíno, sobre o ato da esquerda, enfim, dos setores progressistas. No sábado você participou, você esteve no Lago São Francisco, e há ainda uma ambiguidade na própria interpretação, a simbologia dessa manifestação, se for uma resposta ao 25 de fevereiro do Bolsonaro. Explica para a gente, como é que você contextualiza essa movimentação da esquerda nesse momento? Primeiro que não foi resposta ao ato do Bolsonaro no dia 25 de fevereiro. O ato que nós realizamos no Brasil inteiro, e eu participei do Largo São Francisco, é um ato para defender a democracia, contra o golpe, punir os golpistas e sem anistia. Portanto, o ato tinha a sua própria razão de ser, independente do dia 25 de janeiro. Segundo, eu acho que esse ato está dentro de uma agenda de mobilização. Essa agenda de mobilização teve o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, teve o 23, vai ter no dia 31, dia 1º, manifestações, lembrando os 60 anos do golpe, inclusive, no dia 31, no Ibirapuera, vai ter a Marcha do Silêncio sobre os desaparecidos políticos, e vai ter, Conde, as manifestações em torno da luta por reformas sociais, particularmente a questão da reforma agrária,
do chamado Abril Vermelho. Portanto, há uma agenda de mobilização. Essa agenda de mobilização vai culminar no 1º de maio. Nós vamos ter o 1º de maio. Eu espero que seja mais representativo do que o anterior. Esse ato não é de resposta, ele é de afirmação de bandeiras da esquerda, de mobilização da esquerda. Não é no estalar de dedos que a gente vai fazer um grande ato, tem que ser uma construção com atos pequenos, com plenárias, com articulações. Eu discordo radicalmente da maneira como a grande mídia quer descaracterizar, desmerecer, descredenciar o ato do sábado, do dia 23. Eu acho que a esquerda não está respondendo ao inelegível. Nós estamos afirmando um ato para deixar claro nossas bandeiras, nossas reivindicações, principalmente nesse momento, que eu acho que é uma agenda que vai até o 1º de maio, vai estar culminando com a denúncia dos golpistas, a provável votação no Supremo e, eu espero, também a provável prisão sem anistia. Portanto, é um cronograma que tem sua autonomia. Essa tentativa de descaracterizar por alguns órgãos de imprensa não tem cabimento e nós não podemos ir para isso. José Genuíno, aqui no 11 News, ao vivo para vocês. Eu vou aqui fechar o som do Genuíno para ele dar conta ali da ligação que ele está recebendo, mas ele já dispensou. Vamos fazer aqui, Genuíno, a última pergunta que eu quero trazer para você. Na verdade, é uma informação que eu vou trazer para todos nós aqui. Forças Armadas estão preparadas para aceitar prisão de ex-militares envolvidos em tentativa de golpe. A matéria aqui da Mônica Bergamo, que está chamando muito atenção hoje aí da cena do noticiário. De acordo com o integrante do governo federal, há um entendimento de que a prisão não apenas deve ser aceita sem maiores ruídos, como até mesmo de que são necessárias para que atos que a justiça considerar criminosos não contaminem os demais integrantes de Exército, Marinha e Aeronáutica com o vírus da desconfiança. Como é que você enquadra essa notícia, tendo em conta que o presidente Lula foi muito criticado recentemente, continua sendo pela esquerda, por não querer chamar a atenção para a questão do golpe de 1964? É positivo essa nota, essa informação. Ela mostra que as Forças Armadas não estão com essa força toda, porque se tivesse, eles não iam aceitar ser julgado e condenado. Isso mostra também que o governo podia avançar mais, principalmente, Conde, em reformar as Forças Armadas. As Forças Armadas, com o orçamento que tem, com a organização que tem, qual é o papel delas, qual é a função das Forças Armadas numa política de defesa, quais são nossas vulnerabilidades, como mudar a doutrina militar que produziu tanto desastre ao longo da nossa história, principalmente a história mais recente, e como avaliar o 8 de janeiro, intentona golpista, o golpe de 2016 contra a Dilma e o golpe de 64, que está fazendo 60 anos. Eu acho que quando a gente lembra, não é para remoer nem para revanchismo, a gente lembra para, vamos dizer assim, homenagear os que resistiram, para lembrar os que resistiram, para lembrar os estragos, para tirar lições do presente para o futuro, porque o passado, para passar, ele tem que ser discutido e bem avaliado. Portanto, eu, que tenho uma visão diferente da do governo, defendo que se lembre, que se comente, que se discuta. Aliás, tem muita coisa que vai acontecer ao longo da lembrança dos 60 anos do golpe. Portanto, eu acho que essa nota é positiva. Pela primeira vez, altos oficiais serão punidos, isso é bom. Isso não aconteceu na época da transição da ditadura para a democracia, mas eu acho que a oportunidade histórica nos coloca diante de desafios maiores, que é reformar as instituições da relação das Forças Armadas com o poder político, com a sociedade, com a defesa do país, sair desse negócio de inimigo interno, de lei e ordem, de buscar revolução, guerra cultural, essa questão contra o politicamente correto, marxismo cultural.
e outros imbróglios que eles criaram para justificar o golpe de 2016. Subserviência aos Estados Unidos está incluído nisso também, né? Claro, é fundamental uma política de defesa que as Forças Armadas exerçam a soberania, primeiro, regionalmente, segundo, a inserção do Brasil no mundo sem a tutela norte-americana. E é importante colocar isso porque a instrução das Forças Armadas ainda se baseia muito na doutrina americana, nas escolas americanas. O continente latino-americano é cercado de bases da OTAN e o mundo caminha, Conde, para uma situação de, vamos dizer assim, uma espécie de guerra regional quente. Olha os acontecimentos da Rússia, olha os acontecimentos na Ucrânia, olha os acontecimentos na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Portanto, nesse mundo quente, nesse mundo em crise, é fundamental a gente vincular uma política de defesa contra as vulnerabilidades diante de aventuras externas contra o Brasil, com uma diplomacia soberana, uma diplomacia que possa destacar o papel do Brasil no cenário internacional. Cá estou eu, humildemente, entre dois gigantes da defesa dos direitos humanos, da democracia brasileira, Adriano Diogo, José Genuíno, dois companheiros. Adriano Diogo, seja muito bem-vindo aqui. Você vai ficar com a gente agora na sequência do Genuíno. Vou liberar o Genuíno. Passo para você fazer uma saudação e para fazer uma saudação, inclusive, ao nosso querido Genuíno, que vai estar nos deixando nesse momento. Tudo bom com você, Diogo? Bom dia, Conde. O Genuíno vai para o Pará, convidado que foi, não sei se mudou, o convite pelo governo do Estado para falar da ditadura, do golpe. Ele, como um guerrilheiro do Araguaia, que foi preso lá na guerrilha, foi torturado, foi massacrado junto com seus companheiros que estão desaparecidos até hoje. Genuíno está voltando ao Pará, agora na semana do golpe. Adriano Diogo sabe tudo. Você vai quando para lá, Genuíno? Olha, é um seminário sobre direitos humanos e democracia que vai se realizar na semana que começa dia 1º de abril, que é segunda-feira, 1º de abril. Genuíno, muito obrigado. Excelente. Eu agradeço a você, Conde, agradeço ao Adriano. Um grande abraço para os que acompanham esse nosso diálogo. Muito obrigado, valeu. Seguimos aqui, valeu, Genuíno. Seguimos na luta com o Adriano Diogo. Seja bem-vindo aqui, Diogo. Olha só, eu quero transferir já essa questão última aqui que a gente tratou com o Genuíno para o nosso Adriano Diogo, que é esse comunicado, digamos, esse bastidor, né, de que as Forças Armadas estão prontas para aceitar a prisão de seja quem for aí, ex-militares ou militares, ex-oficiais, oficiais do Exército, nessa questão toda aí da Tempus Veritatis e outros inquéritos aí que recobrem a quadrilha que governou esse país, infelizmente, anteriormente ao governo Lula. Tudo bom, Diogo? Bom dia, seja bem-vindo aqui. Bom dia, ser convidado por você numa plena segunda-feira para discutir o golpe, os militares, os generais. A gente já começa a semana bem, ainda mais tendo antecedido pelo Genuíno, tudo de bom. E aí? A pergunta é a seguinte, eu acho que as Forças Armadas, os militares brasileiros, se encontram na pior fase da história do Brasil. Nunca eles estiveram tão por baixo, tão desacreditados. De repente, o Brasil resolveu radiografar o golpe, como foi a tentativa do golpe antes das eleições, o 8 de janeiro, e eles só recuaram, só não atuaram, não apoiaram o Bolsonaro, porque eles tinham que ficar numa situação indefensável. Aquela história do Heleno naquela reunião ministerial, que fala que tinha que fazer um banho de sangue, que não tinha, e o Bolsonaro concordando, as vísceras do sistema vieram a público. As vísceras. Como diz o nosso companheiro da FEPAL sobre a guerra da Palestina, o golpe foi transmitido ao vivo e a cores. Não houve outra alternativa aos militares recuarem. Não apoiaram o Bolsonaro. Deixaram-no exposto com aquele pequeno grupo político que ele constituiu durante a presidência da República. Não que foram poucos os militares, mais de 30 mil militares da ativa estavam comissionados em cargo do governo. Não que os comandantes militares não tivessem o apoiado,
Mas, nesse momento, houve um recuo do comando das Forças Armadas em deixar o Bolsonaro e seu grupo ser atirado ao mar. Não é à toa que Alexandre de Moraes avocou para si, para o Supremo, a investigação do caso Marielle. Não é à toa que ontem a delação premiada, que rolava há meses, foi considerada válida, e não é à toa que começou a aparecer o esquema da morte de Marielle lá no Rio de Janeiro. Então, tudo isso faz parte do novo contexto daquelas teses que as Forças Armadas brasileiras se envolveram, que, para mim, a principal tragédia que as Forças Armadas se envolveram, teve a pandemia, teve a questão da vacina, foi a criação dos clubes de caçadores. O que nós estamos assistindo hoje no Brasil é essa quantidade absurda de armamentos chegar à mão do crime organizado. Aliás, Diogo, pode concluir, querido, por favor. Não, eu quero dizer, querido Conde, que nós estamos aqui, eu sempre estou com esse meu livrão aqui, organizado pelo Paulo Vanucci, quando era ministro de Direitos Humanos. O que é esse livrão? Esse livrão é a biografia de todos os nossos companheiros que foram mortos e desaparecidos durante a ditadura. É o livro da Presidência da República, Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. Um dos documentos mais importantes produzidos pelo governo brasileiro na história do Brasil. Pois bem, o que o caso Marielle tem a ver com esse livrão? A morte de Marielle foi uma morte política, uma morte de uma militante política, foi uma violência de Estado. Aquela catarse produzida ontem, que foi revelada toda a cadeia de comando, os mandantes, os dois irmãos Braizão e aquele delegado, é só a ponta do iceberg. O Brasil quer mais. O Brasil quer mais. Todo mundo sabe que a morte de Marielle foi encomendada dentro de um contexto da intervenção federal do Rio de Janeiro, com Braga Neto, o erro que Braga Neto cometeu, pegando um delegado de elite para comandar, isso é café pequeno. A morte da Marielle estava dentro de uma engrenagem. Marielle era uma vereadora, e dizer que ela estava metida em loteamento clandestino da milícia e por isso ela foi assassinada? Não. A Marielle era, na geração e versão vereadores, cidade, ela era a substituta na cadeia de investigação de Marcelo Freixo. Freixo investigou tudo sobre esses grupos paramilitares. E Marielle enfrentava na Câmara Municipal do Rio de Janeiro um dos do Brasão, que é o deputado federal, e quem era o outro? Carluxo. Então, ontem não encerrou o caso Marielle. Ontem começou o caso Marielle. Começou. Muito obrigado, Alexandre de Moraes, por você ter acolhido para o Supremo a delação premiada e ter iniciado o processo. Muito obrigado. Fantástico essa fala do Adriano Diogo aqui, quer dizer, ontem não acabou o caso Marielle, ontem começou, né? Eu acho que os mandantes, de fato, foram apresentados com provas muito robustas e consistentes da Polícia Federal, uma investigação muito profissional, competente, e com um personagem a mais, sobre o qual eu quero que o Adriano diga aqui para a gente daqui a pouco, mas o fato é que abrem-se outras dimensões de investigação. Por exemplo, justamente, Diogo, essa personagem chamada Rivaldo Barbosa, que era o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que abriu, né, o Departamento de Delegacia de Homicídios e, segundo o delator Rony Lessa, pelo Rivaldo, passava autorização ou não autorização para se matar no Rio de Janeiro, né? Durante esse período todo,
e, famigeradamente, infelizmente, a Marielle estava dentre essas vítimas que ele, inclusive, segundo a Polícia Federal, não só autorizou, como arquitetou, orientou, né? Onde que ela deveria ser morta, em que lugar, que não deveria ser no percurso da Câmara Legislativa e tudo mais. Eu quero saber, você, com a experiência que você tem, quer dizer, é algo quase que sem precedentes na história brasileira, mas que se tornou um pouco a regra, né? Do crime organizado está tão entranhado assim nas instituições, na polícia, no judiciário, no legislativo, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso, então. A personagem Rivaldo Barbosa, meu querido. Este era um delegado de elite, uma carreira brilhante, que foi cooptado para o crime e começou a agir. Começou, ou a partir daí, uniformizou sua prática. É verdade. Não é uma pequena descoberta, não é uma pequena revelação. Mas ontem, quando nós nos encontramos no plantão para comentar o caso Marielle, o que eu estava tentando te falar, meu querido Conde? Marielle Franco, embora uma jovem, vereadora de primeiro mandato, era muito combativa. E ela sabia como o crime organizado se organizava no Rio de Janeiro. Ela sabia. Então, quando veio a intervenção militar, aquela intervenção que o general Heleno veio na TV Globo e fez a seguinte declaração: quando há intervenção militar, todas as garantias individuais ficam suspensas e qualquer pessoa que representar perigo ao Estado pode ser abatida. Ele se referia às pessoas armadas nas comunidades. Esta pena de morte, essa antecipação da execução da pena de morte, Marielle estava no pacote. Marielle era o principal polo de antagonismo à extrema-direita, à milicianização, tudo que acontecia no Rio de Janeiro. Era um símbolo. É como o Marcelo Freixo, quando era deputado estadual, representou quando ele fez todas aquelas investigações sobre o BOPE, a tropa de elite. Marcelo Freixo e Marielle Franco são cabras marcados para morrer. A morte de Marielle Franco foi encomendada. E não foi encomendada por esses patetas que apareceram ontem. A morte da Marielle Franco está num outro patamar, numa outra hierarquia, numa outra cadeia de comando. Esses caras executaram comandos de instâncias superiores. Porque na ditadura, já que você quer que fale de ditadura, na ditadura nós cometemos um erro. Sabe qual é o erro que nós, na análise da ditadura, não o erro na ditadura? Quando a gente passou a ditadura, a gente analisava que só as pessoas da resistência política eram resistentes. Que as pessoas das comunidades, como dizem os jovens hoje, os pretos, não fizessem resistência nas favelas. Pois então, hoje, com a minha maturidade, o que eu quero te dizer? Um cantor de rap, um poeta de slam, uma liderança, um Mano Brown da vida, eles são tão revolucionários como pessoas que fizeram opção pela luta política. A luta cultural do povo brasileiro é tão revolucionária ou mais do que aqueles que estão engajados nas organizações políticas. E a Marielle era um misto, um mix brilhante disso, porque ela pertencia a uma organização política, que era o PSOL, era a vereadora e tal, mas era a negra, favelada, lésbica, de comunidade. Ela tinha a síntese da revolução. Ela era a cara da revolução do povo brasileiro. Ela era a cara das comunidades. Por isso que ela foi assassinada. E por isso, quando a gente fala que estão matando jovens aqui em São Paulo, lá no Guarujá, pela Polícia Militar, essas mortes são de encomenda. As crianças que são assassinadas não são auléus, muito provavelmente, são líderes comunitários, são lideranças, são poetas. Então, nós temos que valorizar a história do nosso povo, porque não é toda pessoa do nosso povo que veio das classes populares que chega nas universidades ou que vai para as organizações políticas, que vira vereador, por exemplo. Né? Então, esse é o Brasil. Então, a morte da Marielle
representa todos os jovens que estão sendo chacinados no Guarujá, na Baixada Santista, pelo governador miliciano de São Paulo. Né? E o Rio de Janeiro virou um estado miliciano. Você viu que até agora o governador do Rio de Janeiro não se pronunciou sobre o caso Marielle, porque o delegado fazia parte dos seus quadros. Porque o governador do Rio de Janeiro é produto da intervenção militar. E Braga Neto, se Braga Neto fosse a primeira vez que aparecesse seu nome numa coisa escusa, suja, criminosa, ele poderia até se defender. Mas Braga Neto está metido em toda a cadeia de comando do golpe. Ele é um operador de Bolsonaro e de seus filhos, do general Heleno. Então, esta aterração já estava pronta há meses. Há meses. Qual foi a novidade? Qual é a boa notícia? O Supremo Tribunal Federal trouxe lá do estado do Rio de Janeiro, daquela confusão daquele Ministério Público Estadual viciado, ele avocou e trouxe para a República. Então, com todo o respeito que nós temos, a decepção, ontem à noite, foi a declaração dos maiores juristas brasileiros que o caso Marielle estava encerrado. Essa que foi o anticlima, que foi ontem o governo brasileiro, como se manifestou, bem manifestado, devia dizer: o caso Marielle está começando a ser esclarecido e levaremos até as últimas consequências. Pronto. Fantástica essa fala aqui do Diogo. Você está recebendo aqui a reação intensa aqui do nosso coletivo aqui do bate-papo, no nosso chat. Deixa eu trazer, inclusive, alguns comentários aqui para a gente colocar. E o Diogo caiu, mas ele já deve voltar. Comentários aqui do nosso público. Deixa eu trazer Salma Vilaverde. Boa semana, grande genuíno esclarecer, punir e reformar instituições públicas de segurança e justiça. Edson Antunes. A morte de Marcelo Arruda não é menor que a da Marielle. Também tem que ser tratada com rigor. Sheila está dizendo, tenho a impressão de que faltam muitos dados, muitos elementos e muitos outros envolvidos nesse caso da Marielle. O que estamos vendo é a ponta do iceberg, investigação tem que continuar. Noemi Ribeiro Teles, eu também acredito que não acabou diante do tamanho da coisa. Esse é só o começo e tem que ir até o fim, se não pegar todos, pelo menos a maioria, e principalmente os grandes. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, pelo engajamento, pelos comentários aqui no nosso chat. Convido a todos, né, que estão nos assistindo aqui para fazer comentários, para dar o like, para participar intensamente na nossa transmissão nesse momento. Paulo Paiva está dizendo que acho estranho que esse Rivaldo, que dizem ser tão poderoso no mundo do crime, tenha caído agora tão facilmente. Não sei se foi facilmente, né? Acho que não foi fácil, né? Será um laranja? Bom, todas as perguntas estão aí. Deixa eu ver aqui por que o Diogo caiu. Pode ser que tenha acabado a energia lá na casa do meu querido Adriano Diogo. O meu próximo convidado já está a postos aqui. Eu só vou aguardar um pouquinho para trazê-lo aqui, apresentar para vocês, para a gente fazer o debate, porque talvez o Adriano volte aqui para se despedir. Então vamos aguardar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou trazendo novas informações para vocês. Você sabe que uma coisa muito curiosa que está intrigando, aliás, é um recado para os seguidores de Bolsonaro que vêm aqui assistir a nossa transmissão e que eu recebo até, inclusive, com todo carinho aqui. Venham mesmo, porque está ficando difícil para vocês, né? Não tem para onde ir. Aí vocês vêm aqui assistir a nossa informação democrática, transparente, né, respeitosa, e dizer o seguinte: as redes bolsonaristas, nesse momento, elas estão tentando trazer um diversionismo com relação à questão da Marielle, das descobertas. Olha o Diogo de volta aqui. Deixa eu só... Ô, Diogo, eu vou trazer essa questão aqui para você comentar. As redes bolsonaristas estão tentando falar do Celso Daniel, da morte do Celso Daniel,
do Adélio Bispo, né? Aqueles processos que eles sempre ressuscitam quando a coisa fica feia para eles. Mas eles não deviam estar comemorando, porque, afinal de contas, esses mandantes que foram apontados aí no relatório da Polícia Federal, tecnicamente, não são da família Bolsonaro. Tecnicamente. Né? Por que eles estão incomodados, Diogo? Liga teu microfone, querido. Não, eles estão incomodados, primeiro porque o processo está na mão do Alexandre de Moraes. Isso para eles é pânico, pavor. Segundo, que eles perceberam que o governo brasileiro não vai obstaculizar, não vai obstruir. Terceiro, que as Forças Armadas não vão proteger mais nenhum tipo de crime. E quarto, a mídia corporativa, o termômetro no Brasil, infelizmente, é a mídia corporativa, a mídia empresarial. A mídia empresarial quer o esclarecimento, o Brasil inteiro quer. Mas o grande termômetro é quando a mídia empresarial não começa a dizer que foi coisa partidária, que não sei o quê, e assume o caso integralmente, e assume as versões, eles entram em pânico. Porque essa extrema-direita que sobrevive nas redes sociais sabe que a hora que a TV Globo, a Folha, o Estadão, os grandes meios corporativos e que representam os setores empresariais do Brasil, eles estão isolados. Por quê? Os setores empresariais no Brasil não querem que o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, o estado do Rio de Janeiro, fique na mão do crime organizado. Isso dá prejuízo para o capitalismo. O capitalismo não quer que isso vire esse El Salvador da vida, esse Equador da vida, essa Colômbia da vida. Entendeu? É um outro patamar. E por mais que o governo brasileiro esteja sendo cuidadoso, cioso e até, em alguns momentos, omisso, as redes sociais bolsonaristas sabem a gravidade. Braga Neto não é a primeira vez que ele aparece num escândalo, ele está metido até o pescoço. A intervenção militar do Rio de Janeiro foi um desastre. Quer dizer, o Rio de Janeiro não está ruim desde agora. O Rio de Janeiro teve um esvaziamento político e econômico quando Juscelino Kubitschek transferiu a capital da República, o Rio, para Brasília. Foi o primeiro grande golpe contra o Rio de Janeiro. E de lá para cá, muitas coisas foram acontecendo. Esse esvaziamento financeiro, cultural, político, do empreendedorismo, daí veio o pré-sal. O pré-sal deu uma levantada. A descoberta do petróleo, os royalties, aquela coisa toda. Né? Mas o Rio de Janeiro, com sucessivos governadores presos, toda essa catarse que acontece no Rio de Janeiro, o Brasil inteiro torce para que o Rio de Janeiro se levante, que volte a ser um Estado normal, democrático, que vige as leis. Ninguém quer no Brasil um Estado miliciano. E o bolsonarismo é a versão miliciana da República. Não é à toa que eles trouxeram para cá um governador miliciano do Rio de Janeiro que está transformando a Polícia Militar, que é uma das polícias militares mais orgulhosas do Brasil, mais violenta, em clube de tiro, em esquadrão da morte. Então, ninguém quer o Brasil na rota do crime. Ninguém quer o Brasil Colômbia. Colômbia antes de Petro, evidentemente. Sim, e mexicanização também, não é o Brasil. Mexicanização, Colômbia, El Salvador, Haiti. Né? Ninguém quer isso para o mundo, com as diferentes visões políticas. Então, o que eu quero concluir é o seguinte: não tem mais lugar para o bolsonarismo no Brasil.
Não tem mais lugar. Para chegar nessa conclusão, né, essa fala do Diogo, para mim, já se torna histórica, né? Não tem mais espaço para esse tipo de pistolagem, né, política fascista no Brasil. Isso tem a ver com os dois últimos acontecimentos, né, mais importantes da última semana, que é a volta à prisão de Mauro Cid e a solução parcial, digamos assim, né, do caso Marielle. Bel Correia está dizendo aqui: bom te ouvir, Diogo. O caso Marielle não está encerrado, quero ouvir isso do Lula. O Lula está evitando falar disso aí, ele está deixando com o Lewandowski, né? Ilana Damasceno, Caro Conde, uma pergunta que não quer calar: por que o Freixo, que iniciou as investigações das milícias policiais, não foi também calado como a Marielle? Ilana, o Freixo não foi calado porque ele conseguiu sobreviver, né? O Freixo anda até hoje com segurança especial no Rio de Janeiro. Ele tem proteção especial da polícia. Ele é ameaçado de morte há mais de 20 anos. Aliás, ontem foi o irmão do Freixo, que foi assassinado pela milícia do Rio de Janeiro, faria 52 anos, né? O Freixo mencionou isso, emocionado, quando estava comentando ali essa... Diga, querido Diogo, o que você quer falar? Não, você imagina a situação do Freixo. Depois de tudo que ele investigou, de tudo que ele sofreu, no Ministério do Turismo, ele, como presidente da Embratur, era subordinado a uma miliciana. A ministra, que era ministra do Turismo aí do Rio de Janeiro. Imagina o risco a ministra, a do Vaguinho, né? A do Vaguinho. Mas foi demitida, né? Era uma situação realmente muito, muito estranha, né? Mas ela saiu, e parece que ela também, né, Diogo? Diogo. Olha só, gente, deixa eu trazer reação aqui. A gente está chegando no final desse papo com o Diogo. Paulo Pamplona Frazão, Gustavo Conde, boa semana para todos nós. Para o grande companheiro Adriano, meu agradecimento, os votos de que seguimos adiante, né? Tânia Silva, quanta lucidez na fala do Diogo, obrigada. E o Marcelo Nogueira está dizendo aqui, querido Marcelo Nogueira, está dizendo aqui, o Adriano Diogo é sensacional, não tem conversa mole com ele. O Marcelo Nogueira vai estar aqui conosco na quinta-feira, porque nós temos uma semana, já vou colocar na tela aqui o nosso próximo convidado, Inocêncio Shoa, seja muito bem-vindo aqui. Isso, se enquadra aqui melhor para a gente, querido Inocêncio Shoa, é isso mesmo que você está fazendo. Aí, que maravilha. Bem-vindo aqui ao nosso coletivo. Estou vendo que você e Adriano já são amigos de longa data. Recebemos o Inocêncio, porque nós estamos fazendo aqui, gente, junto com a AJD, a BJD, Transforma MP e entidades ligadas aí à construção da democracia no Brasil, no âmbito dos operadores do direito. A gente tem uma semana especial, Ditadura Nunca Mais. E nós vamos ter relatos, conversas, análises com personagens desse momento da história brasileira, e o meu querido Inocêncio Shoa é um deles. Inocêncio, passo para você a palavra para fazer uma saudação e para a gente se despedir do Adriano Diogo. Boa tarde, Conde, boa tarde a todos que nos veem e nos ouvem nesse momento, e boa tarde especial para o Adriano Diogo. Eu estava aqui ouvindo, né, a sua participação extraordinária, uma experiência fantástica. Eu assino embaixo todas as coisas que você falou, inclusive de que a Marielle Franco ela não foi assassinada porque tinha conflitos lá. Isso era um problema, naturalmente, né? Os grileiros lá, mandantes desse crime, eles estavam incomodados com aquilo. Mas a Marielle foi assassinada porque ela era um vulcão, né? A Marielle seria prefeita do Rio de Janeiro em seguida. A Marielle era uma militante política que tinha toda uma carreira imensa. E o fascismo não ia tolerar mais, digamos assim, mais um Lula na sua vida. O fascismo permitiu que o Lula, permitiu no bom sentido, né? O Lula não merece, talvez seja um pouco incorreto isso, mas enfim, a situação política que não permitiu que os caras assassinassem o Lula. Como assassinaram o Martin Luther King, por exemplo, dos Estados Unidos, que seria presidente da República lá. Então, o que aconteceu? O Lula cresceu, foi deputado federal muito votado, foi presidente pela terceira vez, um grande... Hoje não dá mais. Então, evitar que uma Marielle se torne
um Lula lá na frente. A morte da Marielle, do meu entendimento, foi uma morte política. O sistema mandou, acaba com essa moça aí, tira da gente esse grande problema. Inocêncio Shoa. Querido Diogo, deixa eu agradecer você imensamente por sua presença sempre luminosa aqui. Conexão fantástica do Adriano Diogo. Parabéns. E a gente se encontra ao longo da semana. Diogo, o recado final teu para a gente seguir aqui com o Shoa. O Shoa representa esse grupo lá do Nordeste, Cajá, não sei se o Shoa, grande juiz, seu menino virou seu filho virou um tremendo articulista. Bom, enfim, esse é o pessoal da resistência democrática do Nordeste, da geração de Dom Helder Câmara e tantos outros combatentes. Muito obrigado, Inocêncio Shoa. Estamos na luta. Obrigado, Adriano Diogo. Sempre muito bom estar com você. Vamos seguir aqui com o Inocêncio Shoa. Obrigado pela presença, obrigado por esse engajamento na questão democrática. Eu vou apresentar para vocês aqui, para quem não conhece, Inocêncio Shoa, cearense de Aracati, juiz do trabalho aposentado, advogado, ex-líder estudantil, foi preso no 30º Congresso da UNE, em Ibiúna, São Paulo, ex-preso político, advogado de trabalhadores urbanos e rurais, membro da AJD, Associação Juízas e Juízes pela Democracia, e é da Coordenação Executiva Nacional da BJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Meu querido Inocêncio Shoa, e pai do Marcelo Shoa, né? Dentre outras coisas, né, Inocêncio? Sim. Muita satisfação, digo isso. Muita satisfação. Eu já identifiquei aqui, inclusive, a fala familiar, né? Também a prosódia aí, do que eu converso muito com seu filho, com o Marcelo Shoa, que abrilhanta sempre aqui a nossa programação. Inocêncio, esse congresso da UNE que você foi preso, foi aquele fatídico lá do Disseu? Sim, foi aquele de Ibiúna, né? O 30º Congresso da UNE, que reuniu ali, né, em Ibiúna, naquele sítio, mas toda o que havia de mais importante na liderança estudantil do país, né? Cerca de 800 estudantes. Éramos presa fácil, né, para a repressão, porque é um sítio, a repressão cercou todo o Congresso e, enfim, todos fomos aprisionados. Foi um momento. Como é que foi para você? Quanto tempo você ficou preso nessa oportunidade? Não, ali foi uma prisão de uma semana. Uma semana. Lembrando que naquele momento o Brasil já estava bastante, né, mobilizado, né, a população já não aguentava mais a ditadura militar, as manifestações eram muito frequentes e com muita gente, e com aquela prisão o Brasil pegou fogo literalmente, Conde. No sentido assim, as pessoas que iam para as manifestações já iam com bombas molotov, porque a polícia já estava também atirando, às vezes até com bala de verdade. Na época não tinha bala de borracha, né? As balas eram de verdade ou então eram cacetetes. Tinha havido em 68, né, 1968, a morte do Edson Luiz, em abril, ali no Rio de Janeiro, em frente ao Calabouço, do restaurante Calabouço, que era um restaurante popular lá no centro do Rio de Janeiro, ali na Cinelândia. Houve, inclusive, uma disputa física, né, entre a polícia e os estudantes pelo corpo. Os estudantes conseguiram ficar com o corpo do Edson Luiz, levaram para a Assembleia Legislativa, aquilo gerou uma indignação muito grande no país inteiro. Teve a missa de 7º dia da Candelária, com mais de 1.000 pessoas naquela igreja. A repressão cercou também a Candelária e os padres precisaram fazer um corredor holandês para que as pessoas pudessem sair, e aquilo gerou a passeata dos 100.000, né? A famosa passeata dos 100.000, que aqui no Ceará nós fizemos também uma grande passeata. Na época a gente falava 30.000, mas no mínimo tinham 20.000 pessoas, que era muita gente para Fortaleza, uma cidade pequena naquele momento. Inocêncio Shoa, deixa eu te perguntar, Inocêncio, você é da geração de 68, né? Como a do Adriano Diogo, como a do Zé Genuíno, enfim, tanta gente. Aliás, uma das gerações mais, né, importantes para a história brasileira em todos os sentidos. Qual a importância para você da discussão sobre o golpe de 64 nesses fatídicos 60 anos de golpe, num momento em que nós vimos que houve ali um freio, né,
nessa, digamos, retomada da memória desse momento terrível do Brasil pelo governo federal, mas que, ao mesmo tempo, produziu um efeito contrário, porque está todo mundo falando disso nesse momento, né? Então, explica para a gente, para quem não conheceu, para quem não viveu aquele momento, por que é tão importante lembrar? Olha, é importante não apenas para lembrar, digamos assim, a parte dolorosa do golpe no sentido pessoal, né? As prisões, as torturas, né? O assassinato das pessoas, né? As perseguições, as perdas de emprego, enfim, toda essa coisa mais objetiva, mas principalmente pelo fato do golpe militar de 64, pelas motivações dele. O que é que motivou o golpe militar de 64? Na minha opinião, o golpe militar de 64 ele foi dado contra as classes trabalhadoras, porque estavam avançando nos seus direitos, e também contra o avanço do país no sentido geral do mundo, no conceito mundial. O Brasil estava se tornando uma potência mundial. O Brasil, naquele momento, estava se desalinhando, digamos, da política americana. Havia na época do Jango, havia uma política externa no sentido do não alinhamento, dos não alinhados. Quer dizer, eram países importantes do chamado Terceiro Mundo que não queriam se alinhar nem aos Estados Unidos, nem ao bloco soviético. E isso não interessava os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre tiveram os países da América Latina, América Central, como se fosse o seu quintal. E todas as vezes que algum desses países avançava, é claro que os Estados Unidos não tinham interesse. A queda da Dilma foi em parte por isso. O Brasil estava crescendo muito, estava na sexta economia mundial. O Brasil tinha criado os BRICS, né, junto com os outros 4 países, e isso, o Brasil estava cada vez mais digamos assim, se tornando um país importante no mundo, né? E isso não interessa os Estados Unidos, porque o Brasil se tornava concorrente também. Então, a motivação de 64, assim como a motivação desse 8 de janeiro do ano passado, e até mesmo, era a luta contra o comunismo, acabar com o comunismo. Na verdade, é o seguinte, o Brasil, naquele momento, em 64, os trabalhadores... Então, 2 motivações. Primeiro, digamos assim, subalternizar o Brasil à política externa americana, né? do capitalismo americano. E o segundo motivo, tirar direito dos trabalhadores. Os trabalhadores tinham avançado bastante naquele momento, né? O Getúlio, nos anos 50, tinha criado o Ministério do Trabalho, criado a Justiça do Trabalho. A CLT, né, juntou todas aquelas leis esparsas na única lei, que é a CLT, Legislação do Trabalho, tinha criado o salário mínimo e uma série de outras leis, inclusive dos sindicais, né, criado o sindicato, mesmo que fosse para controlar os sindicatos, mas a questão sindical estava formalizada na legislação. Depois, com o Jango, isso avançou mais ainda, né? O Jango criou, né, as massas conseguiram ali conquistar o 13º salário. O Jango tinha uma política clara de realizar as chamadas reformas de base, que envolvia a reforma agrária, que naquele momento era um grande tabu nacional. O Jango criou as legislações, ampliou a legislação trabalhista, inclusive para as mulheres gestantes, também criou a legislação, formalizou a questão da segurança do trabalho. Inocêncio, deixa eu perguntar para você. Você, como ativista, participava de toda essa revolução no campo dos direitos no governo Jango? Você estava ali presente e tinha um coletivo presente ali? Não, nós, como estudantes, a gente entra na faculdade. Eu entrei na universidade em 1965, já na ditadura militar. Você começa lutando por reivindicações estudantis, né? Melhor biblioteca, melhor restaurante, passagem mais barata, o professor, etc., sala de aula, isso tudo. Só que depois você vai ver ao longo do tempo que aquilo não se resolve no âmbito da universidade que você está. Aquilo depende do Ministério do Ministério da Educação, que no caso da ditadura militar não tinha nenhum valor, né? Era um ministério sem recursos, um ministério desprestigiado, tanto para a educação como para a cultura, né? Inclusive
a censura na cultura foi brutal, né? Ao ponto dos jornais receberem todo dia lá um auditor, um militar ou algum policial para dizer qual é a matéria que podia sair, que não podia sair no dia seguinte nos jornais. Então, você chega à conclusão de que para você mudar aquela realidade da sua universidade, você tem que derrubar o governo. E o governo era militar, isso não era fácil, não era tarefa fácil. Então, você avança. Já em 68, quando você quer chegar, aí as reivindicações já não eram mais nem estudantis, eram políticas mesmo. A gente estava lutando, era para derrubar uma ditadura. E cada vez mais difícil, porque a ditadura também ela se organizava melhor para derrotar as manifestações populares. Daí que o Congresso da ONU, o Brasil inteiro pegou fogo, as pessoas iam para a rua já com bombas molotovs, a polícia atirando. E quando a gente não saiu das prisões, naquele momento, o Brasil não sossegou. Você fez a graduação em que cidade mesmo? Não, eu fui aqui em Fortaleza, eu sou da Universidade Federal do Ceará. Eu fui presidente do Centro Acadêmico exatamente no ano de 1968, o ano do AI-5. No ano terrível do AI-5. Então, você estava ali sob o foco, né, dos militares. Sim, eu era uma das lideranças mais importantes aqui do Estado. Porque depois do Congresso da ONU, aquilo gera um processo penal militar, né, na Lei de Segurança Nacional. E depois o Ministério Público, dentro desse processo, pediu a prisão preventiva de 70 estudantes do país. 10 eram aqui do Estado. Eu era um deles, naturalmente. Você era um deles. Mais importantes. E, em razão disso, o reitor da Universidade aqui Federal, o Fernando Leite, ele, no ato dele, baixou uma portaria, a ditadura funciona assim, sem devido processo legal. Simplesmente baixou um ato excluindo da faculdade, caçando a matrícula de 3 estudantes aqui da Faculdade de Direito. O Pedro Albuquerque, o Arlindo Soares e eu. E daí, depois veio o ato número 5. E aí nós realmente tivemos, então, toda essa coisa. Uchoa, quanto tempo você ficou preso depois dessa... Depois do AI-5, a gente viu que realmente a situação mudou radicalmente, né? O golpe militar tem 3 fases, digamos assim, 64 até 68, 68 até uns 73, 74, que são, digamos, os anos de chumbo, e depois, a partir daí, a coisa foi se flexibilizando, as populações foram se mobilizando mais e a ditadura teve que ir arrefecendo um pouco mais. Eu fui, com a clandestinidade do AI-5, eu fui mandado pela organização que eu participava, eu era do Partido Operário Revolucionário, para Pernambuco, para a zona da mata, a zona do agronegócio, Mata Atlântica, né, que foi retirada, cortada para... E depois de um ano fui preso, lá em Pernambuco, preso da Polícia Civil, pelo DOPS, tem toda aquela fase de primeira, de torturas, etc. Depois eu fui mandado para outro quartel, o quartel das 5 Pontas, inicialmente um quartel de artilharia, depois para um quartel de cavalaria, que era o Forte das 5 Pontas. Você foi passando de lugar em lugar. E depois do julgamento, eu fui condenado a 1 ano de prisão, fui para a penitenciária e cumpri pena, e saí normalmente, com um alvará de soltura. O problema é que eu não podia morar no Estado, eu era um rosto conhecido, era considerado um terrorista, etc. Quando cheguei aqui, ninguém queria me ver. Tive que ir para o Rio de Janeiro, a minha mulher tinha terminado o curso, tinha ido para lá, eu fui e nós ficamos, então, no Rio de Janeiro, numa certa semi-clandestinidade, na época do México. Você ficou numa clandestinidade no Rio de Janeiro. Uma certa semi-clandestinidade, embora eu estivesse solto legalmente, mas a minha organização ainda tinha gente sendo presa, todo dia você tinha que olhar o jornal para saber se tinha alguma notícia sua cara, enfim, toda uma história. E depois o Superior Tribunal Militar aumentou minha pena, essa pena de Pernambuco, porque houve um recurso do Ministério Público, que recorreu dessa decisão, pedindo para aumentar as penas, éramos 9 no processo, houve aumento de penas, e aí houve, de novo, uma expedição de ordem de prisão, que me obrigou, então, a permanecer e ampliar as condições de clandestinidade até a anistia de 1979. Né? Logo em seguida, depois da anistia, nós voltamos. O Marcelo e o Pablo, meus filhos, 2 filhos, nasceram na clandestinidade política. Marcelo, você tem quantos filhos? Tenho 2, o Marcelo e o Pablo. O Pablo é jornalista. Pablo Show. Esse eu não tenho o prazer de conhecer. Um dia eu vou conhecer vocês. Inclusive, eu estava falando ontem com o Marcelo que a gente precisa se reunir, se encontrar, né? A gente celebrar a democracia. Afinal de contas, a gente venceu, né? Esses últimos... Pois é. O Pablo formou na USP, né? Ele fez a USP,
foi da Globo durante 5 anos, Globo São Paulo, depois deixou para fazer o mestrado em Londres, foi da BBC 17 anos, hoje ele vive em Londres como jornalista. Ele vive em Londres? Sim, o Pablo sim. Pablo, show. Ô, Inocêncio, olha, o pessoal tá comentando aqui, deixa eu trazer alguns comentários, algumas reações bonitas aqui. O pessoal tá lembrando desse período, né? Terrível do Brasil. Roberto Henrique, sou um dos refundadores do Trabalhismo Histórico PTB de Vargas e Brizola. Ele está falando de Campos de Goytacazes. Roberto Henriques, a Era Vargas foi o período que o Estado brasileiro se estruturou e as conquistas sociais aconteceram. Lula deveria imitar Getúlio. Olha, você disse uma coisa aqui, Inocêncio, que eu quero retrabalhar, porque você disse que o golpe de 64 foi contra os trabalhadores. Eu acho que alguém precisa dizer para o presidente Lula isso, né? Porque se ele souber disso, né, interpretar, enquadrar, eu acho que ele gostaria de trazer essa data com toda a importância que ela tem, né? Embora a gente entenda certas conjunturas e tudo mais, porque talvez sem saber, Inocência, e eu quero a sua opinião sobre isso, o Lula com as greves de 79, 78, 79 e 80, né? Ele tenha sido a grande personagem que derrubou definitivamente a ditadura no Brasil. O que você acha? Não há dúvida disso. O Lula, sem saber, ele apenas era um líder que naturalmente cresceu na sua profissão, no seu trabalho e na lida sindical, e se tornou, de fato, um personagem na história do Brasil absolutamente único, né? O Lula, as greves operárias de 79 em São Paulo foram, na verdade, a força popular que acabou, digamos assim, garantindo anistia política para todos que estavam presos e que estavam no exterior, que estavam na clandestinidade. Não tem dúvida. E a partir daí o Lula depois criou a Central dos Trabalhadores, criou o Partido dos Trabalhadores, e nas sucessivas eleições acabou sendo presidente da República por 2 vezes, elegeu o Dilma Rousseff, o PT se tornou um grande partido. O Lula é peça fundamental na história política do país e, mais especificamente, na história das conquistas da classe trabalhadora. Aquelas greves operárias de 79, onde o Lula surgiu nacionalmente, aquela greve criou, dela surgiu a melhor lei salarial do país, até hoje, naquele momento. Ele criava um reajuste automático de salário sempre que a inflação chegasse a um certo patamar. Era que a gente chamava de... não me esqueça aqui do nome, que mesmo, quase 80 anos, a gente já vai se esquecendo das coisas. Mas o Lula é fantástico. Mas não só o golpe do Brasil, os golpes militares que aconteceram na América Latina, o que aconteceu na Indonésia, todas essas lutas anticolonialistas da África, né, tanto da África francesa, de língua francesa, como da África de língua inglesa e portuguesa, as lutas anti-imperialistas lá do Sudeste Asiático, Vietnã, Camboja não, Vietnã, a Coreia, a Indonésia, foram lutas da humanidade, dos trabalhadores do mundo inteiro, tentando chegar a um patamar de desenvolvimento. Porque a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente, as massas que participaram, a Segunda Guerra teve essa vantagem, ela trouxe para os trabalhadores daquele momento as informações que muita gente não sabia, que lá na Europa tinha um estado de bem-estar social, né? O welfare state, mas que também no bloco soviético os trabalhadores tinham conquistado muitos direitos trabalhistas, né? Garantidos, inclusive as mulheres, não só direitos civis, mas direitos trabalhistas e tal. Então a humanidade inteira meio que estava sublevada. Tinha havido a Revolução Chinesa, depois teve a Revolução Cubana, vários países eram socialistas, né? E o resto da humanidade lutava para chegar nesse período. E aí, por isso que houve os golpes militares. Houve o golpe de 1962, o Conte. O capitalismo está perdendo a guerra, isso é que é a verdade. A União Soviética, no final da Segunda Guerra Mundial, saiu vitoriosa, né? Você sabe que 60% pelo menos da Segunda Guerra foi travada em solo soviético. Ela saiu mais armada, logo em seguida lançou o primeiro homem no espaço, estava bombando a União Soviética, e isso iluminava, isso encantava os trabalhadores do mundo inteiro, e as classes médias também. E o próprio Richard Nixon dizia, em certo momento, ele disse, olha, chamando para os capitalistas mundiais, nós estamos perdendo essa guerra.
E eles conseguiram se organizar e deram um golpe na Indonésia, um golpe militar, em 1962. O presidente Sukarno foi derrubado por um general chamado Suharto, os nomes são parecidos. E a partir dali, ali foi o ponto de flexão. A partir daí, o capitalismo começou a se recompor. Deu o golpe do Brasil, deu o golpe do Brasil caindo, cai a América Latina, caiu o Chile, Argentina, Peru, Equador. Os Estados Unidos passaram, Inocêncio, a exportar o golpe, né? Para produzir a manutenção aí desse capitalismo. Aliás, a história meio que se repete também. Se repete, sim. Porque a Rússia hoje também tentaram acabar com a Rússia de todas as maneiras, o Claro, Ocidente... o que foi o fascismo? O que foi o nazismo? Oi? O fascismo e o nazismo, o objetivo era destruir a experiência soviética, que se dava ali a partir de 1917, onde as massas, os trabalhadores, tiveram muitos direitos garantidos. E aí o capitalismo perdeu, né? Foi derrotado na Segunda Guerra Mundial. Mas ele, a partir do golpe da Indonésia, ele voltou a se recuperar. E se recuperou tanto com os golpes militares, se recuperou tanto que, na década de 70, conseguiu eleger Margaret Thatcher e Ronald Reagan nos Estados Unidos, né? Para implantar o neoliberalismo. O neoliberalismo. E com a dissolução da União Soviética, né? Com a dissolução da União Soviética, o capitalismo ficou de novo hegemônico. Tão hegemônico, que ele passou, na fase atual, a, digamos assim, implantar o ultraliberalismo. Conseguiram botar o Trump na presidência dos Estados Unidos, o Bolsonaro aqui no Brasil, na presidência do Brasil, um país importante, o Brasil do mundo, e em outros países. Né? Nós estamos nesse momento assim, né? Em que o ultraliberalismo, o que é isso? É o fascismo em estado real, estado puro ali. Tentando avançar. Desculpa, deixa eu lembrar uma questão. Quero ler também os comentários aqui do nosso público, mas agora o capitalismo passa por uma grande crise, né? Inclusive também da democracia, chamada democracia, que é uma espécie de simulacro. Conversei aqui com o sociólogo Boaventura Souza Santos na semana passada, ele está estudando justamente isso, quer dizer, que a democracia, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, são uma espécie de falácia, né? Deixa eu trazer aqui, a Eloneida está dizendo, esses são os anônimos. Mas não é anônimo, aqui o nosso Inocêncio Shoa não está mais anônimo, quer dizer, não está aqui conosco, brilhando. Otília Resistir é Preciso, que maravilha ouvir o pai do companheiro Shoa, parabéns pela entrevista, Macaé, Rio de Janeiro. Marcelo Nogueira está aqui, grande Inocêncio, que bela e potente trajetória, orgulho de poder conviver com esse lendário camarada. Elizabeth Beth Andrade, Conde, sem dúvida, Lula deu fim à ditadura, nós também juntos. E olha quem está aqui, Marcelo Shoa, que é o filho do Inocêncio Shoa. Querido amigo Conde, na minha cabeça tenho claro uma coisa, as pessoas bacanas precisam se conhecer, etc. Acho que ele quer dizer aqui. Fico feliz de vê-lo com meu pai e eu mais feliz ainda. Marcelo, um grande abraço para você, meu querido. Kenarik Bojiquian aqui, essa mesa está espetacular. Obrigado, Kena, um beijo para você. Anselmo Coyote está dizendo aqui, boa tarde, Conde, que grata surpresa ouvir um colega, juiz do trabalho nesse canal. Colegas aqui na terceira região também foram perseguidos e se exilaram. Inocêncio Show, quanto carinho, né? Que bom isso também, né? Pois é. Bom, o carinho de tanta gente e da nossa companheira, né, nossa colega Kenarik Bujikian, que para nós é uma nossa ícone maior, né? Kenarik. Inocêncio. Obrigado, Kenarik. Um beijo para Kenarik. E para o Marcelo também, para todo mundo que está aqui, nos acompanhando com todo esse engajamento. Explica para a gente no que a tentativa de golpe do 8 de janeiro, terrível, cujos detalhes são mais que sórdidos, né? E que nós estamos agora diante de um STF, enfim, de um Estado forte, aparentemente, que está punindo, levando essas pessoas ao banco dos réus. No que ela se conecta com o golpe de 64 que você experimentou na pele? Ela é absolutamente conectada. Por isso que é importante discutir o golpe de 64, para que se entenda o golpe de 2016 contra Dilma e o golpe agora do dia 8 de janeiro. Né? É a tentativa de destruir o avanço, subalternizar o Brasil. Esse golpe de 8 de janeiro, a tentativa, o programa de subalternização do Brasil aos interesses do imperialismo americano, principalmente,
são absolutamente claros, né? Chega o ponto do presidente fazer continência à bandeira americana e as pessoas se envolverem, enfim. Então, é muito claro tudo isso aí. O objetivo mesmo é retirar direito dos trabalhadores, a partir do golpe contra a Dilma, né, que foi justamente por isso. O Brasil estava bombando, o Brasil estava na oitava economia, sexta economia do mundo. O Brasil estava com um desemprego abaixo de 5%. O Brasil tinha pago a dívida externa, né? Tinha pago a dívida externa e estava com reserva de 380 bilhões de dólares. O Brasil estava com os trabalhadores estavam com um salário elevado. O Brasil tinha tirado o Brasil estava fora do mapa da fome, que era uma velha e escandalosa realidade para nós, dolorosa realidade. Então, o que aconteceu? O Brasil estava bem. Então, por que aconteceu o golpe? O golpe foi exatamente para retirar direitos. Tanto é que teve, em seguida, a reforma da trabalhista, né, e depois da terceirização limitada, e uma série de outros direitos para golpear os sindicatos, né, a vida sindical, e tirar dos sindicatos o poder de fogo dos sindicatos. E o golpe de 8 de janeiro foi dentro dessa perspectiva, porque eles sabiam que o Lula, voltando ao governo, como de fato voltou, claro, a força dos trabalhadores aumenta e, portanto, as reivindicações trabalhistas tendem a serem atendidas, pelo menos em parte. Então, discutiu o golpe de 64, as razões do golpe de 64, muito menos quem sofreu, quem não sofreu, também é importante, mas o mais importante é entender por que aconteceu o golpe de 64, para que nunca mais aconteça, para que o povo, uma vez consciente disso, não permita mais que o capitalismo mundial intervenha na nossa realidade para destruir direitos já conquistados pelas massas trabalhadoras. Lamentavelmente, no nosso caso, a situação piora, né, porque estamos na iminência de ter o segundo mandato, né, de um fascista, de um grupo de fascistas da pior qualidade, né, porque nós estamos aqui no esgoto do esgoto, né? O assassinato da Marielle. Aliás, Inocêncio, se você me permite, deixa eu só trazer mais um comentário aqui do nosso público, a Denise Tessuto. O Shoa, como nos livraremos do gado? Eles podem regenerar o cérebro? Olha, eu queria justamente também pedir para você, Inocêncio, dizer, porque costuma-se dizer que essa quadrilha que teve no topo do governo brasileiro, né, no mandato anterior, ela era do porão da ditadura, né? Quer dizer, pior que a própria ditadura. Você passou pela sua avaliação esse tipo de percepção? Ela é pior do que a ditadura e ela seria muito pior do que o próprio Hitler se tivesse havido o segundo mandato do Bolsonaro. Seria Porque, na verdade, o modelo era o da Alemanha. O modelo Hitler era o da Alemanha. O que aconteceu? Em 1932, o Hitler teve uma vitória eleitoral muito grande. E o partido, pelas regras da Constituição do Weimar, ele poderia indicar o primeiro-ministro. E teve que indicar o Hitler. E, então, a primeira fase, até a morte do presidente Heidelberg, não era tão grave a situação. Mais uma vez morto o presidente, o Hitler tinha maioria no parlamento, conseguiu unificar ali a presidência com a chefia de governo, e ele ficou plenipotenciário. E aí começaram, de fato, os anos de chumbo de lá. Foi aí onde ele fechou os partidos de oposição, o Partido Socialista, o Partido Comunista, botou quem podia botar na prisão, começou a campanha de ódio contra os comunistas, contra os socialistas, contra os democratas, contra os judeus também, né? E isso... E depois começou a política de invadir a Polônia e depois o Bloco Soviético. E para sair desse bloco aí, foram necessários 60 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. No Brasil, seria desse jeito. Um segundo mandato de Bolsonaro, ele ia exatamente fazer o que o Hitler fez. Fechar os partidos políticos, prender todo mundo e estabelecer um regime de ódio, de terror bravo, talvez até pior do que o do ato número 5, lá em 68. Então, nós passamos por uma fogueira imensa e a população talvez não tenha essa noção clara. Por isso que é importante que se discuta essas questões e que os 60 anos do golpe de 64 não passem em branco. E não vai passar. Manifestações estão programadas no Brasil inteiro, inclusive aqui no Ceará. Não está passando. Eu quase agradeci o Lula, assim, ironicamente, porque o fato dele, né,
ter pedido para segurar isso, deu um impulso maior ainda. Né? As pessoas ficaram sentidas, né? As pessoas que perderam entes queridos, que foram, né, torturadas, presas. Nós precisamos resgatar e lembrar sempre desse processo terrível, que, inclusive, é a semente, né? Semente do mal que gerou esse processo último que nós tivemos aí, felizmente já debandado pela democracia. Deixa eu dizer para você o seguinte, o Inocêncio Uchoa está aqui hoje porque nós estamos fazendo uma semana especial, Semana Ditadura Nunca Mais, com o oferecimento, vamos dizer assim, de entidades muito importantes da cena democrática brasileira. Está aqui o nosso cartaz, passado presente, para nunca esquecer o golpe de 64. Aqui, juízas e juízes, coletivo Juízas e Juízes para a Democracia, AJD, Associação Juízas e Juízes pela Democracia, Transforma MP, ABJD e Defensoras e Defensores Públicos, coletivo Defensoras e Defensores Públicos pela Democracia. Então, e aqui Juízas e Juízes pela Democracia, além da TVT e do nosso coletivo do Canal do Conde. Nós teremos ainda aqui, Inocência é o primeiro entrevistado, amanhã vem a Ela Vieco, na quarta-feira a Carlos Guazelli, na quinta-feira teremos dois convidados, Antônia Mara Loguercio e Marcelo Nogueira. Acredito que todos estejam nos assistindo nesse momento e eu deixo um grande abraço para todos vocês. Inocêncio, está contente com o que está acontecendo com o Brasil nesse momento? Nós tivemos a notícia hoje de as Forças Armadas estarem prontas para a eventual prisão de ex-militares, militares que estejam envolvidos em crimes, né? Coisas que o Ministério Público e o STF estão avaliando, investigando com todo cuidado nesse momento. O Brasil está no caminho certo? Eu não ouvi, a comunicação falhou. Você não ouviu o que eu falei? Alô? Não, agora eu estou ouvindo. Agora você está ouvindo? Agora estou ouvindo. Perfeito, então eu vou refazer a pergunta aqui. Você está contente com o Brasil nesse momento? Você acha que o Brasil está no caminho certo? Nós tivemos a notícia de que as Forças Armadas manifestaram, né, uma notícia de bastidor, né? Eles estão prontos para a eventual prisão de alguns dos seus integrantes, ex-integrantes. Você acha que essa questão está sendo tratada com toda a seriedade pelo Brasil nesse momento? Ou você acha que falta alguma coisa? Sim. Não. Eu acho que o Lula está mais do que certo, o governo Lula está no caminho certo, está tomando as medidas adequadas, no tempo adequado, e o povo brasileiro está sabendo disso, Conde. O povo brasileiro está sabendo disso. A gente tem que ter um pouco de paciência histórica, paciência política, porque as coisas não são como a gente quer necessariamente, são como elas são. A política é ato possível, né? Então, o Lula não tem mais... O povo deu um mandato ao Lula, mas não deu um congresso favorável, com ampla maioria ao Lula. Portanto, ele tem muitas limitações. E tem esse histórico, né, da intervenção de Forças Armadas no sistema institucional. E, piorando mais aí dessa situação, teve o governo Bolsonaro, que foi um governo militar, e da pior espécie, no sentido de que os militares que foram para o governo, de fato, se envolveram com toda uma criminalidade que já existia, né, nos bastidores e tudo mais. Todo mundo sabe disso. Então, o Lula tem que ter muita prudência mesmo. Todo mundo fica meio chateado, o Lula proibiu, recomendou que não houvessem manifestações dentro do governo sobre a questão de 64, mas isso é uma questão do Lula. Né? O movimento popular não tem que se... o movimento popular que passa, né? As manifestações. Eu acho que no governo, quem está no... O sapato aperta, realmente quem calça o sapato. O Lula está calçando o sapato nesse momento. Eu sei mas você veja que as coisas estão acontecendo e vão acontecer. E eu concordo plenamente com o Adriano Diogo. Aquilo foi o começo, na verdade. Esse crime da Marielle, ele não está resolvido coisa nenhuma, né? Inclusive, aconteceram 12 novas restrições, né? 12 pessoas tiveram restrições, como se diz,
mandado de busca e apreensão, que vão trazer novos fatos, novas revelações. Isso tudo vai permitir umas outras coisas, e a gente sabe muito bem que, querendo ou não, aquele crime não ficou só naqueles 3. Tem gente mandando naqueles mandantes, com certeza. Inocêncio Shoa, deixa eu trazer o último comentário aqui do Marcelo Shoa. Querido Marcelo, ele está dizendo, pela reinstalação da Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos já, eu creio que isso deva acontecer, talvez não já, mas espero que aconteça logo e que nós estamos aqui hoje também para reivindicar esse processo. E deixa eu trazer aqui o nosso próximo convidado, meu querido Altamiro Borges está chegando aqui. Seja bem-vindo, Altamiro. Prazer imenso recebê-lo aqui. E eu vou já me despedindo do Inocêncio Show, agradecendo muito a sua presença. Prazer imenso te conhecer, viu, Inocêncio? Muito bom conversar contigo. Vou convidá-lo mais vezes aqui para conversar com a gente. Obrigado, Conde. E obrigado pelo programa, pela sequência de programas, que é muito importante nesse momento da nossa história. Inocêncio Show aqui no 11 News, nessa semana importante, Semana Ditadura Nunca Mais. Obrigado, querido. Altamiro, um abraço, Inocêncio. Prazerzão em conhecê-lo também. Vamos seguir com o Altamiro. Que figura fantástica, o Inocêncio Show. Eu conheci agora, já tinha ouvido falar, evidentemente. Você conhecia? Não conhecia. Não conhecia? Então, agora, mais do que conhecer. Ele é muito conhecido no meio, né, da geração de 68 e daqueles que lutaram lá. Ô, Altamiro, por falar nisso, falando em 68, você é muito jovem, né? Mas você era criança naquele momento, né? Como é que é essa história com 68? Em 58 eu tinha o quê? Tinha 9 anos. 68? 9 anos de idade. Estava preocupado. 9 aninhos. Estava preocupado em jogar bola, jogar futebol na rua. Escuta, mas você viveu o período cascudo da ditadura dos anos 70 como estudante. Como é que foi? Você teve uma relação complicada também, não? Vivi o finalzinho vivi o período 76, tinha tido a queda da Lapa, o assassinato dos dirigentes do Partido Comunista do Brasil. 73 tinha tido toda aquela ofensiva contra dirigentes do PCB, né? ABC Paulista e tal. Eu peguei a partir de 78. 78 eu comecei a... Já na abertura, né? Já encaminhando para a abertura. Já o regime militar mais fraco, mas é isso. Em 76 tinha tido a queda da Lapa, o assassinato de 3 dirigentes do Partido Comunista num bairro aqui de São Paulo, prisão de vários outros, tortura. Então eu peguei... O regime militar estava ainda com uma certa força. Você pegou um momento importante que foi aqui trazido pelo Shoa, que é o seguinte: as greves do Lula no ABC, naquele período, foram, né, o pontapé no traseiro da ditadura, né? E ele disse que a ditadura, o Shoa disse aqui, a ditadura foi contra o trabalhador. Quer dizer, se o Lula souber exatamente o papel que ele teve, quer dizer, o Lula foi a pá de cal na ditadura, né, Altamiro? Eu tive, aí é uma circunstância histórica, eu morava do lado do ABC Paulista, eu dava aula de alfabetização de adultos. Mobral eu nunca fiz movimento estudantil, eu dava aula de alfabetização de adultos num bairro chamado Vila Califórnia, que é divisa com Santo André. E era por onde os ônibus passavam para ir para São Bernardo, os ônibus dos trabalhadores do ABC. Então, eu acompanhei todo esse processo de greve, desde a primeira greve no ABC Paulista, em maio de 78, na Scania Vaves, né, que depois se generalizou, até as greves de 79, até a grande greve de 80, aquela greve de 41 dias, intervenção militar, helicópteros sobrevoando, Lula preso, bombas. Aquele movimento operário que vai impulsionar a renovação do movimento sindical brasileiro, seja com oposições, seja com diretorias que se renovaram. A própria diretoria do Lula não era uma diretoria de oposição, uma diretoria que se renovou, né? Aquele movimento sindical vai ser determinante para o fim do regime militar, né? As tentativas de salvar o regime militar por cima, aquela onda grevista, o Brasil foi recordista em greve em 79, 80, 81, né? O Brasil teve um movimento operário, um movimento de trabalhadores, bancários, professores, petroleiros, muito forte, muito forte. Era considerado um dos movimentos sindicais mais fortes do mundo nesses anos 80.
foi decisivo para desmoralizar o regime militar, foi decisivo para enfraquecer o regime militar caiu em 85. Né? Então, eu tive a oportunidade histórica de estar exatamente nesse ambiente naquela ocasião, né? Acompanhando todo esse processo. Era um processo que aí o regime militar vai se enfraquecendo, mas você vê, mesmo a militância nesse período era uma militância com muito cuidado, você fazia pontos, você não sabia, você ia para os endereços sem saber com quem ia se reunir. Né? Era tudo muito cuidadoso, porque ainda você estava debaixo de uma ditadura militar, né? De um doicode, de uma espionagem, né? De um Serviço Nacional de Informação. Então, era delicado. As lutas dos trabalhadores, são lutas que vêm na periferia de São Paulo, na periferia do Rio de Janeiro, de outros estados, muito ligado ao trabalho das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, muito ligado ao movimento contra a caristia em São Paulo. Essas lutas nos bairros, já que os sindicatos estavam asfixiados, elas têm um papel inicial de impulsionar. O MDB também ter um papel importante. Né? O regime militar tinha caçado todos os partidos, só tinha deixado o partido do Sim e do Sim Senhor, a Arena e o MDB. Só que o MDB vai se transformando num polo de atração da oposição. O MDB obtém vitórias eleitorais já em 76, é um baque para o regime militar. Né? Então, você tem movimento de periferia, movimento de igreja, MDB como catalisando do ponto de vista eleitoral. E você tem um movimento operário. Quando o movimento operário vem à tona, quando a ABC vem à tona com as greves, né? A partir dessa greve da Scania, que foi uma greve que pegou de surpresa a Scania, uma multinacional sueca, pegou de surpresa o regime militar, pegou de surpresa até o próprio sindicato no primeiro momento. Né? O Gilson, que era o diretor do sindicato na Scania, que depois virou prefeito de Diadema, que organizou todo aquele movimento na Scania. Foi uma surpresa para todo mundo. O regime militar começa a se enfraquecer. Então, você tem 78, 79, 80, greves para 81, retomada das articulações intersindicais. Então, você tem a primeira Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, a CONCLAT, que o regime militar disse que vai mandar a polícia para cima, mas não tem coragem de mandar a polícia, já se percebe. Uma efervescência, né? Foi um momento fantástico, né? Com toda a dor embutida, mas inclusive é um momento que culminou não, ele nasce, o PT nasce junto com essa sensação, por isso que ele nasce para cima, né? E por isso que agora está passando por uma crise estranha, porque a gente viveu tanto freio democrático com Temer e Bolsonaro, com golpe, com Aécio e tudo mais, né? O PT, na verdade, foi muito forte, ficou muito tempo no poder e as pessoas ficaram confusas. Meu querido Altamiro Borges, deixa eu trazer aqui comentários do nosso público. Nós vamos avançar aqui ainda um pouco. Deixa eu colocar aqui no box para todo mundo poder ver. Anselmo Conhote, trabalhadores sofrem golpes sucessivos, os últimos foram as reformas trabalhista e previdenciária. Juízes do trabalho sabem disso como ninguém, pois vivem isso sob enfoque pouco abordado na mídia. Mas vamos abordar isso, Anselmo Coyote. Bela pauta que você sugere aqui para a gente. O Marcelo Shoa está dizendo aqui, pela reinstalação da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos já, estou reforçando aqui. Lynn Brown, muito bom o Shoa, principalmente vindo de você. Lula merece mais, não deu para entender aqui. Ibrantina Maria dos Santos, Inocêncio Brasil, o mundo te agradecem, obrigada. Fernanda Azevedo, Inocêncio, o show é gigante. Celebração aqui, carinho para o Inocêncio Show que já nos deixou aqui. Elizabeth Beth Andrade, Inocêncio Show de novo, maravilhoso, amei. PT Raiz. Adriana Cópio, obrigada, Inocêncio Show. Lília Martins, Miro, é verdade o que dizem que os militares autorizaram a criação do PT mediante acordo com Lula? Não, né? Não é verdade isso? Não. O PT, ele, na minha opinião, é evidente, tem muitas versões na história. O PT nasce da confluência de 4 grandes vertentes. Né? O irmão do Emir Sader, o Eder Sader, falecido, escreveu um belíssimo livro chamado Quando Novos Personagens Entram em Cena. O PT ele nasce da luta de resistência à ditadura, de grupos armados, inclusive, que resistiram à ditadura. Né? Aí você tem figuras de projeção como um José Dirceu, por exemplo, ou um Zé Genuíno. O PT nasce de uma outra vertente poderosíssima, que foi uma intelectualidade.
as pessoas da academia que tinham críticas ao regime militar. E aí você tinha várias visões na academia, tinha muitas posições. Né? Você tinha um Verfort, né? Que falava do chamado populismo, né? Mas você tinha outros intelectuais com posições mais avançadas. O PT nasce muito forte da teologia da libertação das comunidades eclesiais de base. Esse foi um pilar fundamental do PT, foi a igreja. Frei Beto, Leonardo Boff, Tomás Balduino, Pedro Casaldali, é um time de primeira, né? A igreja no Brasil teve um papel decisivo, né? Nessa discussão da opção pelos pobres, da ligação com os pobres, né? Na teologia, mexeu com o Vaticano, né? Peru, com Gutierrez, Nicarágua, mas o Brasil teve muita força. Agora, o PT nasce principalmente da base de trabalhadores, nasce principalmente da base sindical. Aí é o papel do Lula, aí é a projeção do Lula. Acho que a dúvida aqui da nossa internauta era assim, para fundar o PT, né? O PT acabou de fazer 44 anos, né? Então foi em 1980 lá no Colégio Sion, Piriri Bororó. Se teve que, né, pedir licença para a ditadura, para alguma autoridade, né? Mas assim, foram avisados, né? Olha, nós vamos criar um partido, né? Lógico, tem muita teoria nesse período, hipóteses que se levantam. É o seguinte: o Golbery do Couto e Silva, que era o magozinho do regime militar, o Golbery do Couto e Silva estava muito preocupado com o fortalecimento do MDB como polo de oposição. Então, o Golbery do Couto e Silva teria jogado na divisão para evitar esse polo muito forte que era o MDB, que poderia ter ganho a eleição já no período antes dessa retomada do movimento grevista. Então, que isso teria estimulado a criação de partidos, tal e tal. Essa é uma teoria, mas não me parece correto afirmar que o PT, com todas as suas divisões, com todas as suas tensões internas, o PT sempre foi um partido de muitas tensões internas. O PT é quase uma frente. Né? Chegou a ter momentos que o PT tinha, dentro do PT, 16 partidos. Né? Hoje é menos partidos, mais mandatos. Tem muito mais tensão em função de mandatos, disputa de mandatos. Mas o PT ele nasce, no meu entender, desse caudal, desses quatro grandes movimentos de resistência democrática na sociedade brasileira, em que o papel dos trabalhadores foi fundamental. Né? Ele nasce nessa onda de mudança. Perfeito, Altamiro aqui deixando essa percepção importante para todos nós aqui. A Margarete Dilce, que legal saber, Altamiro, eu nasci na Vila Californiana, divisa de São Caetano do Sul, eu mais toda a família, por isso somos todos e todas na luta pela democracia. Obrigado, Margarete, que linda mensagem. O Edson Antunes está dizendo aqui, o PT nasceu porque os trabalhadores não tinham representantes no Congresso Federal. Lula disse que havia só empresários fazendo política para trabalhador. Que saudade daquele momento, né? Um momento luminoso aqui da nossa luta democrática, da formação do Brasil, né? Miro, tempo voou, hoje você está aqui, né? Te falei que é um chorinho, porque nós temos a semana Ditadura Nunca Mais, sempre ao meio-dia aqui no 11 News. Mais um minuto para você comentar, é muito pouco, eu sei. 2 minutos, vai, para você comentar sobre o caso Marielle, que ontem tomou conta de tudo aí, essa revelação do Rivaldo Barbosa, quer dizer, uma figura abominável, né? Como é que você enquadrou esse momento? É histórico também para o Brasil, né? Eu concordo com a família da Marielle. Gostei muito da nota da família da Marielle. Saudar, é um momento histórico. É um momento histórico não só para a família, né? De começar a elucidar mais o caso. Mas é um movimento histórico para a democracia brasileira. É um momento histórico para ver que é preciso uma ação mais incisiva do Estado para evitar o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, na bela Rio de Janeiro, né? Que é essa promiscuidade entre crime organizado, milícias, narcomilícias hoje, banda podre da polícia, poderes públicos. Você vê o Chiquinho Brazão é deputado federal do União Brasil, acabou de ser expulso hoje do União Brasil. O Domingos Brazão, o irmão dele, deputado estadual por muito tempo, né? É conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ou seja, essa promiscuidade. Então, é crime organizado, milícia, narcomilícia, banda podre da polícia, aparato público, né? Então, é uma vitória da democracia você poder começar a mexer nisso.
A surpresa que causou é isso. O Chiquinho Brazão e o Domingos Brazão já estava mais ou menos, já há muito tempo que vinha a denúncia da ligação com as milícias, da disputa de território, né? Na Zona Oeste lá do Rio de Janeiro, né? Já vinha há muito tempo a denúncia. A grande surpresa para a família, inclusive, da Marielle, foi esse delegado, a frieza desse delegado, né? Foi a grande surpresa. E delegado indicado para ser chefe da polícia pelo Braga Neto. Então, acho que é um momento importante, é uma vitória, como diz a família, mas ainda tem muito mais coisa para fazer. Como diz o Lula, vamos ter prudência, ainda tem mais coisa a ver, igual, né? Pode estar faltando gente ainda para ser investigada. Né? Quais são as relações da família Bolsonaro com isso? Não tem nada mesmo? Qual foi o papel do Braga Neto na indicação desse delegado da Polícia Civil? Foi pura ingenuidade? Já havia denúncia contra esse delegado, né? Na época, de ligação com a milícia. Qual foi a relação? Então, ainda tem vitória, mas não acabou. Tem que investigar mais. Ponto importantíssimo para a democracia brasileira, daí a repercussão no mundo. Altamiro Borges, e o 11 News vai chegando ao seu termo. Quero agradecer a todos que nos acompanharam aqui. Obrigado pelo carinho. Não esqueçam do like, não esqueçam das inscrições aqui no nosso canal, no nosso coletivo. Não esqueçam de visitar o Barão de Tararé e o blog do Miro no Twitter, que é um blog que eu acompanho com muita atenção, sempre o Altamiro lá. E o canal do Barão no YouTube também, né, Miro? Olha, obrigado a todos. Continuem com a nossa programação. Obrigado, Altamiro Borges. Durante o dia, nós vamos trazer mais atualizações e mais informações também para vocês sobre tanto o caso Marielle, o caso Mauro Cid e a cena política do Brasil. Até a próxima, Mirão. Grande abração, bom trabalho, mestre. Tchau, tchau.